E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Deixa eu fazer uma entradinha aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende mais como entender o movimento do gráfico, como entender a lógica e a razão do movimento dentro daquilo que chamamos de análise gráfica. Todas as vezes que nós entendemos como o gráfico funciona, nós fazemos nossas aplicações no gráfico. Ou seja, a gente compra, a gente vende, a gente investe naquilo que nós vemos no gráfico. Ontem, na aula aqui que eu subi no domingo, inclusive era OTC, eu falei uma coisa que muita gente veio depois me perguntar, porque eu falei assim, quem opera é o gráfico, a gente só aperta o botão. Muita gente veio me perguntar, Cadu, eu fiquei sem entender. Tá lá, entradinha perfeita, gráfico fazendo movimento, continuei tendência. Quase, ele poderia vir buscar aqui, quase eu não tive lucro na operação, mas tá lá. Entendendo a movimentação, entendendo o desejo do gráfico, a gente faz o que ele faz. Ou seja, o gráfico ele se movimenta, o gráfico mostra o que ele quer fazer. Eu só tenho que entender o que ele está fazendo. É isso que a análise gráfica faz. Ela nos demonstra uma aplicação gráfica, tecnicamente falando, onde o gráfico mostra o movimento que ele está fazendo e a gente só vai lá e faz a mesma coisa que o gráfico está fazendo. A gente não inventa na frente do gráfico. A gente tem que fazer aquilo que o gráfico está fazendo. Simples, correto, da forma lógica e da forma gráfica. O mais seguro possível. Eu posso chegar no gráfico, apertar o botão para cima ou para baixo, tanto faz. Eu posso chegar no gráfico e fazer qualquer análise. Aliás, eu posso chegar na frente do gráfico e não analisar nada. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Inclusive você, quando vai analisar o gráfico, você pode fazer qualquer coisa. Agora, a análise gráfica nos ensina o quê? A entender o gráfico, a analisar o gráfico para que a gente tenha menos risco na hora da operação. Como agora o euro chegando novamente na região, na mesma região que eu havia operado, chegando fazendo uma movimentação. Deixa eu ver aqui atrás, olha que coisa linda. Ele chega na mesma região aqui, existe risco, várias operações existem risco. O que eu tenho que saber junto à análise gráfica? Eu tenho que diminuir o meu risco. Eu posso diminuir o meu risco ou aumentar o meu risco, depende da negociação que eu vou fazer. Aqui, por exemplo, eu vejo a possibilidade de uma correção no gráfico. Eu vou lá e corrijo. Ah, Cadu, mas seria mais prudente você não corrigir ali? O gráfico me mostra, e ele faz um movimento dentro de tendência, dentro de região, mostrando volume, mostrando padrão de vela, que eu posso corrigi-lo ali. Então, se o risco é menorizado na hora de fazer uma correção, eu vou lá e faço. Se ele me mostra que existe a possibilidade de fazer uma correção, eu vou lá e faço. Agora, se não existe a possibilidade de fazer uma correção, eu não faço, porque é o gráfico que vai me mostrar. É ele que vai falar assim para mim, Cadu, ó, eu vou segurar nessa região. É ele que vai falar assim para mim, Cadu, eu não vou ultrapassar essa região. É ele que vai falar assim para mim, Cadu, eu não tenho força de movimentação. Ele falando, ele demonstrando e ele mostrando essa movimentação, eu vou lá e faço uma entrada. Tá lá, mais uma entrada em poucos minutos aqui no mesmo ativo. Primeiro fiz uma entrada nessa região de continuidade. Ele não veio até onde eu queria, mas eu entrei acima do PIP, fechou abaixo, ponto positivo para mim, win. Quando eu entro, vejo esse movimento, eu vejo que ele pode segurar nessa região aqui, pela estruturação gráfica que me apresenta. Deixou candle mostrando que a tendência está perdendo força, volume confluindo, entrei. Candle fechou positivo? Fechou, mas abaixo do PIP que eu entrei. É isso que é saber ler o gráfico. Se o gráfico me mostra uma possibilidade que ele pode corrigir ou continuar o movimento, eu vou lá e vou fazer. Eu não vou ficar perdendo tempo na frente do gráfico. Eu vou fazer o que ele faz, eu vou fazer o que ele me ensina. Então,
O Price Action, que é justamente a ação do preço, quando eu chego aqui, eu vejo a ação do preço nessa região. Eu vejo até onde o preço pode trabalhar. Quando o preço chega nessa região, eu vejo a ação do preço nessa região. Eu vejo até onde a ação do preço pode trabalhar. Então, o Price Action, em opções binárias, é a forma mais lucrativa de operar suporte e resistência. Como assim? Por que o Price Action, em opções binárias, a forma mais lucrativa de operar suporte e resistência? Ou o Price Action, em opções binárias, a forma mais lucrativa de operar os gráficos? Porque é com ele que você vê a ação do preço. É com ele que você tem a ideia do que está acontecendo no gráfico. Lembrando, Price Action é apenas um setor da análise gráfica. Enquanto eu não fizer a análise do gráfico, não tem Price Action, não tem ação do preço. Primeiro eu tenho que analisar o que está acontecendo no gráfico. Por exemplo, quando eu falo para você que este candle aqui me deixa a possibilidade de uma entrada de venda nessa região, porque eu estou me baseando na ação do preço dentro de alguns padrões. Que padrões são esses? Inclusive eu deixo aqui este book inteiramente grátis para vocês baixarem e estudarem. É um e-book onde tem 16 padrões, 36 páginas de estudos. Onde você vai fazer o download desse book? Você vai aí no meu canal do Telegram. O canal do Telegram, ele está no link da descrição ou no banner do canal. Você vai clicar nele, que é o treinamento Hunter. Você vai vir em mensagem fixada. Vai clicar em mensagem fixada e tem os dois links. Você pode escolher qual link você quer para fazer o download. Tá bom? E aqui, tem os alunos, dá uma olhada, algumas entradas de hoje, 19 às 6. O aluno está iniciando, ele está treinando bastante. Comecei a estudar as aulas do seu curso, obrigado, conseguindo ter bons resultados. Obrigado, professor. Insistir até adquirir o treinamento Hunter, análise gráfica é vida. Eu não lembro, recordo o nome dele, se não colocar, ainda mais que é aluno novo, mas dá uma olhada, começou agora, 19 às 6. Bom dia, mestre, muita volatilidade, 7-3, meta batida. Esse aqui é o Geilson, lá de Portugal. Bom dia, mestre, olha aqui, 4-0, surfando a tendência, sem complicação, sem inventar, simples objetivo. Esse aqui é o Rogério. Aqui é o João, bom dia, tudo na Santa Paz, esperei acontecer o movimento. Olha só, esperei acontecer a melhor oportunidade para mim. O que o João está falando para você? O gráfico é quem opera. Ele só esperou o gráfico fazer o que tem que fazer, ele foi lá e apertou o botão. Compreendeu? Tá lá. Olha aqui o Wagner, 4h40 da manhã, fez 9-0, operando tranquilamente, fazendo seus trades. Aqui foi o Rogério ontem, mandando ontem à noite, operando fluxo, né, tendência, como ensinam no treinamento. Aqui é o Geilson ontem também mandando, fechar o dia lindo, mestre, 12-1, mandando seus resultados. Esse aqui é o Jonas, fez 17-0 em OTC, isso foi fim de semana, e assim por diante. Então você pode ver os alunos aqui sendo lucrativos. Por quê? Porque aplicam conhecimento técnico àquilo que o gráfico mostra. Compreendeu? Primeiro a gente tem que entender o gráfico, depois aplicar aquilo que a gente sabe. Então, eu fiz uma entrada aqui em Euro-USD, outra entradinha em Euro-USD. Hoje é segunda-feira, o mercado geralmente na segunda-feira fica um pouco mais volátil. Vamos para um outro ativo. Vamos ver um outro ativo um pouco antes, um pouco mais cedo, ele não estava tão volátil. Ele estava ainda iniciando seus trabalhos, o gráfico, e ele parecia respeitar mais os movimentos. Agora ele já está mais volátil, fazendo mais tendências. Vou entrar continuando a tendência aqui. Como o Rogério ali, o aluno, falou, sem complicação, seguindo o fluxo do movimento. É só seguir o movimento do gráfico. Gráfico chegou para mim, mostrou para mim o que ele está fazendo. Gráfico chega para mim e fala assim, Cadu, eu estou fazendo uma tendência. Cadu, eu cheguei numa região, fiz movimento. Vou continuar o movimento. Simples, objetivo. Vou até marcar para você o que eu estou vendo aqui, tá? Vou marcar para você o que eu estou vendo. Porque tem muita gente depois que fica falando assim, eu não entendi, professor. Eu não consegui compreender. Tudo isso aqui eu explico no treinamento, tudo isso eu ensino de forma simples, clara. É só você ter foco, objetivo e estudar. Dá uma olhada nessa entrada. Perfeita? Vou até aproximar aqui para você ver a entradinha.
simples, linda, lógica, sabendo de onde o preço está saindo, continuando o preço para o seu destino, tá lá. Perfeito. O que eu vi aqui? Gráfico trabalhando, tendência, fez movimento, fez padrão na região, deixou a convicção da entrada, fui lá e fiz minha entrada. Quem opera é o gráfico, eu só aperto o botão. Entenda isso. Price Action, em opções binárias, a melhor maneira de lucrar em suporte e resistência. Ah, Cadu, mas aqui você não operou suporte e resistência, operou tendência. Operei sim. Eu preciso entender que aqui é um suporte, eu preciso entender que esse canal trabalhou acima desse suporte, que ele está buscando outra região, que o preço saiu dessa região e está buscando outra região. Eu preciso entender os movimentos. Qualquer movimento de tendência, eu opero suporte e resistência. Qualquer movimento de suporte e resistência, eu opero tendência. Talvez seja essa a sua falha. Talvez você queira operar tendência sem entender suporte e resistência. Talvez você queira operar suporte e resistência sem entender como operar tendência. Não existe isso. O gráfico é como um todo, são vários setores. Então tem o setor que eu tenho que trabalhar o pré-trading, onde eu tenho que ver tudo que está acontecendo extra gráfico. Depois tem o momento do gráfico, onde eu vou fazer toda a minha análise, seja gráfico, seja região, seja tendência, seja o padrão de vela ali na região, seja o volume. Quando eu faço o desfecho dessa minha análise gráfica, eu preciso esperar o gráfico fazer a operação, o gráfico mostrar. Gráfico fez, gráfico mostrou, eu vou lá e faço o que o gráfico está fazendo. Simples, claro, objetivo. Olha aqui, em poucos minutos, fiz essa entrada onde eu segui o movimento, que eu falei para vocês, né? Entradinha, gráfico chegou aqui na região, que eu fiz as marcações, você viu, chegou na região, deixou padrão, segui o movimento. Entrada mais lógica e racional que essa no gráfico não existe, tá? Assim como eu fiz essa entradinha tranquilo, fiz essa entrada aqui tranquilo, fiz essa entrada tranquilo. Aí você pode falar assim, ah, Cadu, mas o preço aqui, ó, não fez um candle bonito no fechamento, aqui não fez um candle bonito no fechamento. Para mim é tranquilo. Em opções binárias, seja um pip a mais, um pip a menos, não importa. O gráfico me mostra que ele pode fazer uma correção, tá lá. Aqui ele mostra que pode fazer uma correção, tá lá. Só que aqui não foi correção, aqui eu continuei a tendência. Aqui também, aqui foi uma continuidade de tendência, foi um movimento mais expressivo, mais longo, bonito, onde você viu com mais clareza o movimento acontecendo. Tá bom? Segunda-feira eu não quero me alongar, eu só quero que você entenda, aprenda o Price Action, aprenda a ação do preço na região. A forma mais lucrativa de você operar suporte e resistência em opções binárias. A maneira mais lucrativa de você operar suporte e resistência em opções binárias é entender a ação do preço na região. Você vai entender a melhor região, a melhor maneira de fazer entrada, a melhor maneira de ficar fora do gráfico, a melhor maneira de escolher o gráfico, de entender como é que funcionam os candles ali, trabalhar um vela a vela ou trabalhar a tendência, como queira. Dá para você saber de tudo. Tanto é que no treinamento, dentre todos os módulos que nós estudamos sobre análise gráfica, o Price Action é o módulo mais longo. Se não falha a memória, é de 18 a 22 aulas só o módulo sobre Price Action. Porque tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente aprender. Tá bom? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana para você. Espero que tudo de bom aconteça para você. Quer aprender com baixo custo? Vem estudar com a gente, vem aprender com a gente. Você pode me seguir lá, ó, no meu Instagram. Aqui você pode mandar direct caso você tenha dúvida. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui está o link para você falar comigo via WhatsApp. Ou também acessar o treinamento, fazer a aquisição do treinamento. Lembrando que está com 60% de desconto. Então se você quer parar de perder dinheiro, quer aprender a operar com segurança, quer aprender a operar com certeza no que está acontecendo no gráfico, vem estudar com a gente, você não vai se arrepender. Você pode chegar aí no fim do ano e começar um novo ano sabendo realmente o que fazer diante dos gráficos, tá bom? Então, eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!